A arte na Grécia. Escultura. A arte grega está dividida em dois períodos históricos, o arcaico e o clássico. O período arcaico vai de meados do século VII a.C. até a época das guerras pérsicas, no século V a.C. Tem início, então, o período clássico, que vai até o fim da Guerra do Peloponeso, no século IV a.C. No século V a.C., chamado de Século de Péricles ou Idade de Ouro de Atenas, as atividades intelectuais, artísticas e políticas manifestaram a grandeza desta cultura. Para os gregos, a beleza de suas obras estava ligada à proporção, relação padrão entre medidas diferentes em um mesmo suporte e à simetria, harmonia resultante de combinações de tamanho, forma e posição, de proporções regulares. Na composição das obras, os principais materiais utilizados eram mármore, bronze, pedra, madeira e terracota. A escultura é uma das mais importantes expressões da cultura grega. Por volta do século VII a.C., os gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras masculinas. A arte grega não tinha função religiosa, como no Egito. Insatisfeito com a aparência de rigidez, o escultor grego imprimiu em seu trabalho a ideia de mobilidade. Veja a cópia romana do Discóbulo, de Miron, feita em homenagem aos atletas. O original grego data de cerca de 450 a.C., possui altura de 1,55 m e encontra-se no Museu Nacional Romano. É bem parecida com a imagem do atleta brasileiro de lançamento de disco Cleomar da Silva, nesta fotografia de 2018. A escultura mostra um homem com seu corpo retorcido e com a perna direita sustentando seu peso. O pé esquerdo tem os dedos curvados. Ele está quase lançando o disco. A preocupação de Miron é captar qualidades estéticas que criem arcos na posição dos braços. Um senso de harmonia na proporção do corpo que é discutível por não ser uma posição real em um atleta. A feição serena se contrapõe ao movimento. Ele está prestes a lançar um dardo e seu rosto é nobre, calmo. Por que está nu? Para não cobrir a beleza do corpo no esporte. Uma celebração do que o corpo pode alcançar. Lembra o potencial humano e a perfeição tão interessantes para os gregos. Já na escultura do período arcaico é bem diferente. Nota-se a influência do Egito não só como fonte inspiradora, mas também na técnica. O escultor grego desse período, como o escultor egípcio, apreciava a simetria natural do corpo humano. Para deixar clara essa simetria, o artista esculpia figuras masculinas nuas, retas, em rigorosa posição frontal e com o peso do corpo igualmente distribuído sobre as duas pernas. Esse tipo de estátua é chamado kouros, que significa homem jovem. A escultura no período helenístico apresenta características bem diferentes. Nota-se a mudança de temas e técnicas utilizadas pelos escultores, como, por exemplo, a exploração de temas cotidianos, expressões dramáticas, maior grau de realismo e emoção, além do aumento das dimensões e dos volumes. Tem a tendência de expressar, sob forma humana, ideias e sentimentos como paz, amor, liberdade, vitória. E outra característica é o início do nu feminino, como você vê na imagem, pois nos períodos arcaico e clássico, as figuras de mulher eram esculpidas sempre vestidas. No início do século III a.C., os escultores já aceitavam a ideia de que suas figuras deveriam expressar movimento e despertar no observador o desejo de andar em torno delas para examiná-las de vários ângulos. A grande novidade da escultura do período helenístico, entretanto, foi a representação de grupos de pessoas em vez de apenas uma figura. Fídias, Miron, Policleto, Lísipo, Praxíteles, Scopas são alguns dos famosos escultores da Grécia Antiga. O artista grego cria uma arte de elaboração intelectual em que predominam ritmo, equilíbrio e harmonia.
Apresenta como características racionalismo, amor pela beleza, interesse pelo homem. Na imagem 1, você aprecia a estátua da deusa Ártemis com uma corça, exibida no Museu do Louvre, em Paris. Na mitologia grega, Ártemis, deusa da lua, da caça e da pureza, era irmã gêmea de Apolo e é normalmente representada como uma deusa protetora e, ao mesmo tempo, vingativa. Na imagem 2, você vê a estátua de Zeus Olímpico, considerada uma das maravilhas do mundo antigo, feita por Fídias, o maior escultor deste período. A civilização grega glorificou o homem como a mais expressiva criatura do universo. A busca da perfeição estética foi uma constante na arte.